Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira celebramos com alegria a memória de São Leão Magno, para que, como ele, louvemos o Senhor com nossas boas obras, realizadas conforme nossos talentos e nossas capacidades. Então, a primeira leitura está em Romanos, capítulo 15, versículo 14 a 21. Romanos, capítulo 15, versículo 14 a 21. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória. Pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, por obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores até o Lírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não o ouviram o entenderão. Então aqui essa primeira leitura fala sobre o apostolado e os propósitos do apóstolo Paulo. E aqui ele fala para a gente, né? Foi feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita. Então, que a gente possa também, a exemplo de Paulo, né, nos colocar a serviço do Evangelho de Cristo, né, anunciar a boa nova do reino a todos, que a gente possa anunciar a palavra de Deus a todos, né, anunciar a boa nova do reino, né, a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 8. Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado de perante ele dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e assentando-te, já escreve 50. E disse depois a outro: E tu, quanto deves? E disse depois a outros: E tu, quanto a outro? E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E ele disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, no Evangelho, né, Jesus conta a parábola do administrador desonesto. No final, Jesus elogia a esperteza do administrador, não a desonestidade, e assim conclui o seu ensinamento com uma máxima valiosa para os cristãos, os seus discípulos, em todos os tempos. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Jesus já não constataram o acanhamento dos discípulos em anunciar a palavra da verdade e do bem? Enquanto os filhos deste mundo usam sem nenhuma parcimônia suas capacidades, seus talentos em seus negócios, os filhos da luz, os discípulos, parecem tímidos ou amedrontados na divulgação e promoção do bem. Então, veja, por exemplo, que na atualidade, por um lado, se proliferam nas redes sociais as fake
fake news, maldades, né? Enquanto, por outro lado, os cristãos dotados de talentos não se utilizam com veemência para o testemunho do Evangelho das mesmas mídias. Então, que nós possamos, né, sempre levar a palavra de Deus, levar o Evangelho de Cristo, a boa nova do reino de Deus a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.